Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 30 de outubro de 2025. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, o Dr. Samuel Rema, Dr. Rafael Zulli, Dr. João Marcelo de Oliveira. Também sessão do Dr. Felipe Valença, pela representação fiscal, além da presença dos nossos colegas, Dr. Antônio José, que vai sustentar oralmente suas razões recursais, doutora Bianca, que está acompanhando aqui a sessão. Agradeço a gentileza dos colegas de prestigiar a Câmara no dia de hoje, informo que essa sessão é gravada. Após seu término, será disponibilizado no canal do TIT, no YouTube. Peço aqui a gentileza de deixar os microfones desligados para evitar ruídos e interrupções, só acionando quando forem falar. Solicito, como sempre, brevidade e objetividade, tanto nas defesas orais quanto na leitura dos votos. E iniciando aqui, pelo auto de infração 5049-677, Electrolux do Brasil, S.A., relatoria do Dr. João Marcelo, verá sustentação oral pelo Dr. Antônio. Então, eu passo a palavra ao Dr. João Marcelo para que possa contextualizar a acusação fiscal antes da sustentação oral. Fica à vontade, Dr. Marcelo. Doutor Ítalo, só deixa eu Sim. fazer também uma referência ao doutor Antônio, porque tinha uma plaquinha aqui escrito gravação iniciada, eu não tinha visto ele, a plaquinha estava em cima. Também está convidado ao nosso congresso, me desculpa, tá? Obrigado. Pode seguir lá, Dr. João Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom, trata-se de um recurso ordinário interposto em face da decisão de primeira instância que julgou procedente o auto de infração composto do seguinte item: infração relativa ao crédito do imposto, deixou de proceder estorno de ICMS, de crédito ICMS no montante de R$ 1.672.978,10 no período entre agosto de 2009 e dezembro de 2020, decorrente de saída subsequente isenta, circunstância imprevisível à data da entrada da mercadoria, conforme detalhado no relato circunstanciado anexo. Trata-se de operações com destinatários localizados em municípios dentro da área do livre comércio, acobertadas por isenção, nos termos do artigo 5º, anexo 1 do RICMES, Guajará-Mirim, Rondônia, Tabatinga, Amazonas, Brasileia, Acre, Cruzeiro do Sul, Acre e Epitaciolândia, Acre, de modo que não é permitida a manutenção do crédito para essas operações. O protocolo do ICMS 52 e 11 não foi assinado por esses estados, e por essa razão o RICMES não prevê a manutenção do crédito. A infringência foi o artigo 67, inciso 2 do RICMES, e a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 2, a linha J, da lei do ICMS. Esse auto de infração ele foi mantido, pela primeira instância, foi feita a diligência para fazer a verificação dos cálculos, e como ele foi mantido, foi feita a recorrente entrou com o recurso ordinário para a nossa análise. É isso. Brevemente é isso aí. Perfeito. Doutor Antônio, muito bom dia. Palavra do senhor. Realmente agradeço, excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimo relator, emérito jogadores, doutora Bianca, servidores e representação da Fazenda. Um bom dia a todos. Prometo ser breve até pela extensão da pauta de hoje. Em apertada síntese, a Electrolux do Brasil ela teve esse auto de infração lavrado em razão de operações de remessa para áreas de livre comércio, já listadas pelo eminente relator. Em sede de defesa inicial, a Electrolux arguiu um argumento de índole formal e um de índole material. Índole formal, basicamente, ela fala que o critério de apuração adotado pelo fisco, ele é desprovido de amparo legal. Por quê? Porque no lugar de se fazer uma correlação entre entradas e saídas, considerando estoque prévio, devoluções e outras particularidades da operação, o fisco ele adotou uma simples metodologia de estipulação de um fator pelo custo médio mensal de saídas, e multiplicou esse fator pelas saídas registradas. Ou seja, você não tem uma correlação direta entre entradas e saídas, mas sim você tem uma presunção aplicada sobre as operações com a criação de uma ficção, que seria esse fator,
no qual presumiu-se que esse seria o estorno necessário para fins de ensejar a lavratura. Ato seguinte, defendeu a Electrolux também, que por mais que qualificadas como isenção, você tem operações aqui que são efetivamente equiparadas à exportação, e sendo tal equiparação competência exclusiva da União, conforme se extrai do artigo 22 da Constituição Federal, e a União efetivamente qualificou tais áreas como áreas de livre comércio e equiparou as operações como exportação, que o fez pela Lei 7965 de 89, 8857 de 94 e pelo Decreto 843 de 93, inclusive replicando os efeitos do Decreto-Lei 288 de 67, que trata da Zona Franca de Manaus, há essas áreas de livre comércio por intermédio do Decreto-Lei 356 de 68, você não teria como afastar essa qualificação constitucionalmente estabelecida, no sentido de que o estorno não seria exigido nessas operações, em que pese você tem uma legislação infraconstitucional e determinados convênios firmados pelos estados no sentido de mitigar tal benefício fiscal. Entendo que essa questão é uma questão recorrente perante esse egrégio tribunal e não irei me prolongar nesse tema. Porém, quanto ao aspecto formal, e aqui reside a nossa insurgência principal, que gostaria de destacar nessa sustentação, a gente está diante de no nosso entendimento, de uma convalidação de uma auto-infração dotada de vício. Por quê? Porque quando, no sintético relatório circunstanciado que amparou a lavratura, se me permitem a seguinte transcrição, defende o fiscal que a infração ela foi comprovada pelo demonstrativo 1, ou seja, demonstrativo de notas fiscais, ele possuía as notas fiscais. Ele teria um demonstrativo 2, no qual se apurou o ICMS unitário médio da entrada de cada item no mês, a partir do registro C170 da FD, e um demonstrativo 3, que consta o valor do crédito estornado por cada um dos itens. Aqui é a aplicação do fator, né? Por cada item, tomando por conta as notas fiscais eletrônicas, a amostragem das DANFs e o livro de registro de saídas, notificação de resposta e notificação apresentada. Ou seja, o fiscal possuía documentos fiscais para proceder com a lavratura. Diante da impugnação quanto à adoção do custo médio em vez de uma correlação direta, o acórdão de piso ele entendeu por convalidar o auto de infração, no nosso entendimento, porque agora ele inova na fundamentação. Porque no primeiro momento se alegava que estava comprovado e havia um amparo fiscal na documentação transmitida. Agora a decisão ela justifica, se me permitem, ali pelo item 53, ele fala expressamente: você está diante de uma auto-infração decorrente da não exibição de elementos para a correta apuração dos valores devidos. Ou seja, você tem uma inversão de procedimento. Porque primeiro lavrou-se um auto, com base em documentos, alegando que aquele era a operação adequada, a metodologia adequada diante dos documentos e elementos que foram identificados, para, num segundo momento, baixar a diligência, a decisão alterar a fundamentação, falando que agora não se está diante de um cálculo direto, mas sim diante de um arbitramento, com fundamento no 493 do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, decorrente da omissão de documentos. Ou seja, essa inversão de procedimento, no nosso entendimento, representa uma busca de convalidação de um ato que inicialmente era nulo. Ou seja, é um ato que não poderia ser revisitado e convalidado. É um ato que deveria ser anulado, baixado e refeito, caso dentro de um prazo considerável, prazo prescricional decadencial adequado. Então, Excelência, a nossa insurgência aqui demonstrada está mais vinculada à questão formal, porque de duas uma, ou você tem uma nulidade da decisão de piso porque inovou efetivamente na fundamentação da lavratura, ou se está diante de um auto de infração nulo que foi convalidado pela decisão. Mas seja por A ou seja por B, deve ser ou anulada ou reformada a decisão, proferido um novo julgamento ou determinado refazimento do auto, agora sim, dotado da fundamentação correta e dotado da descrição fática adequada, porque você não pode simplesmente defender a realização de um arbitramento em sede de defesa. Isso deveria ser a pedra de toque, deveria ser o ato primordial da lavratura, que justificaria a adoção da presunção. Você não vai justificar a adoção da presunção uma vez já lavrado o auto de infração. Eu agradeço pela atenção de Vossas Excelências e desejo uma boa sessão, um bom dia. E peço o provimento do nosso recurso. Perfeito. Obrigado, doutor Antônio. Obrigado pela objetividade e profundidade da sustentação oral. Devolvo a palavra ao doutor João Marcelo para a leitura do voto. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo também, doutor Antônio, pela objetividade, pela sustentação oral.
Então, vou fazer a leitura. Trata presente de acusação por crédito indevido de ICMS, em razão da autuada ter promovido operações de saída isentas do imposto sem proceder ao estorno do valor anteriormente apropriado. Os fatos geradores ocorreram de agosto de 2019 a dezembro de 2020. O DDF encontra-se as folhas 2. Nos termos do quanto consignado no relato fiscal circunstanciado de folhas, no curso da fiscalização, foi constatado que a empresa autuada realizou operações isentas destinadas à área de livre comércio previstas no artigo 5º do anexo 1 do RICNES, sem ter realizado o estorno dos créditos relativos à entrada desses produtos, uma vez que a regra que possibilita a manutenção não se aplica aos municípios em que os destinatários das mercadorias estavam localizados, já que as unidades da federação não são signatários do protocolo ICMS 52 de 2011. Assim, vale destacar, inicialmente, que a recorrente não nega a prática da infração, mas apenas questiona a legalidade do trabalho fiscal e a exatidão do montante devido. Acerca desse ponto, temos que o artigo 67, inciso 2 do RICNES, prevê expressamente a necessidade de estorno do crédito ICMS sempre que a mercadoria entrada no estabelecimento foi objeto de saída não tributada ou isenta, salvo nos casos excepcionados pela legislação. Assim, considerando que as operações de saída glosadas não possuem fundamento legal para manutenção de crédito, esta clara prática da infração. Não obstante, contrário da interpretação da recorrente, a adoção do critério de custo unitário médio para cálculo do crédito a ser estornado encontra respaldo lógico e jurídico, uma vez que a legislação estadual autoriza o fisco a utilizar critérios técnicos idôneos quando o contribuinte não apresenta elementos que permitam identificar com exatidão os valores devidos. Por sua vez, o artigo 67, inciso 2 do RICNES, combinado com o artigo 148 do CTN, autoriza a administração a utilizar métodos de apuração indireta quando houver omissão, inconsistência ou impossibilidade de apuração direta. Da mesma forma, não merece guarida a alegação de que o arbitramento teria sido indevido por haver disponibilidade da escrituração fiscal digital, EFD, pois a utilização do custo unitário médio, em vez de vinculação direta entre entradas e saídas individualizadas, visa garantir a neutralidade do cálculo e evitar que créditos relativos a operações isentas sejam indevidamente mantidos, o que comprometeria a não cumulatividade em prejuízo ao erário. Também não há que se falar em violação ao princípio da não cumulatividade, uma vez que a manutenção de créditos em operações que resultem em saídas isentas ou não tributadas implicaria em verdadeira desoneração indevida, convertendo o ICMS em um imposto cumulativo e distorcendo a arrecadação estadual. Outro sim, imperioso de ressaltar, que os autos foram inclusive convertidos em diligência para que a autuada comprovasse a inexatidão dos cálculos do fisco, bem como a ausência de correlação entre as entradas e saídas por ela suscitado, sendo certo que nada foi apresentado que pudesse infirmar os trabalhos fiscais. E nem se argumente, como pretende fazer criar recorrente seu recurso, que a decisão recorrida teria inovado a fundamentação da autuação ao justificar que o lançamento com base em arbitramento não constava da lavratura originária. Fato esse que, ainda segundo consignado em sua peça recursal, configuraria a tentativa de convalidação de ato viciado. Isso porque a decisão recorrida apenas explicitou os fundamentos técnicos utilizados para a codificação da obrigação, não havendo em se falar em vício e em liquidez que possam macular o trabalho de ofício, o lançamento de ofício. Superado esse ponto, temos que a recorrente alega ter havido a indevida mitigação do benefício fiscal aplicável às operações com destino às áreas de livre comércio, as quais seriam equiparadas à exportação. Ademais, a recorrente sustenta que a legislação federal asseguraria a manutenção dos créditos, sendo, portanto, indevida a exigência de estorno por parte do Estado de São Paulo. Em que pese o esforço do contribuinte, é necessário esclarecer que a legislação federal estabelece regime próprio para as operações destinadas a áreas de livre comércio, mas não retira do Estado a competência para disciplinar a manutenção e estorno de crédito de ICMS, uma vez que o imposto é de competência estadual e o tratamento diferenciado das exportações decorre de norma constitucional específica, né? O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, letra A. O efeito, não há que se falar em mitigação ou invasão de competência legislativa, restando por escorreto o lançamento. Dando continuidade, temos ainda que a recorrente se insurge contra os percentuais de multa, arguindo que a mesma deveria ser reduzida. Nesse ponto, não há que se falar em caráter confiscatório de penalidades, pois as multas foram aplicadas em estrita observância à legislação em vigor, não sendo possível esse órgão de julgamento afastar a aplicação da lei por motivo de convicção única do contribuinte que a multa é excessiva, inconstitucional e resulta em confisco. Ademais, não cabe aos órgãos de julgamento limitarem a aplicação de dispositivo de lei, afastar as referidas cobranças, ao nosso sentir, configuraria o reconhecimento de inconstitucionalidade de normas, o que é vedado pelo artigo 28 da lei do Contencioso Paulista. Outro sim,
No que se refere à atualização do valor básico das multas, temos que o referido procedimento encontra-se previsto, né, no artigo 85, parágrafo 9º da lei do ICMS, regulamentado pelos artigos tal do RICMES, não havendo mais uma vez que se falar em irregularidade. Ademais, temos que esse egrégio tribunal já analisou a questão, tendo editado a súmula 13 de 2018. Não houve pedido de redução de penalidades com base no artigo 527-A, cabendo destacar que o dispositivo legal seria inaplicável para as infrações cometidas que resultam, mesmo que indiretamente, falta de recolhimento de tributo, sendo que simplesmente não se fala em redução ou relevação dessas penalidades por não atendimento do caráter objetivo da norma. Portanto, entendo por isso correta a respeitável decisão recorrida, devendo ser mantida também as multas aplicadas com os juros calculados na forma da lei. Ante exposto dispositivo, ante exposto, eu conheço do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como eu votei e passo a palavra ao presidente para os debates. Muito obrigado. Agradeço, doutor Marcelo, em debates. Adianto aqui que olhei aqui enquanto o doutor Marcelo lia seu voto, não identifiquei nenhuma questão de arbitramento propriamente dita, as notas estão todas lá relacionadas. Também não identifiquei vício de fundamentação, né, alteração de critério jurídico no julgamento. Adianto que vou acompanhar o voto do Dr. João Marcelo. Dr. Felipe, pela representação fiscal, alguma consideração? Sem observações, presidente. Obrigado. Agradeço. Dr. Samuel? Igualmente, presidente, vou acompanhar o Dr. João Marcelo. Perfeito. Dr. Zulli? Sem observações, parabenizo pelo voto, pela sustentação oral também. Na verdade, é simplesmente a aplicação da norma objetiva. Eu vou acompanhar o relator. Perfeito. Então, eu passo aqui a verificação do quórum. Todos confirmaram em votação. Todos votaram? Encerro a votação, prevalecendo o voto de relatoria, que conhece do recurso ordinário e a ele nega provimento. Foi assim que votado. Agradeço ao doutor Antônio pela presença. Obrigado, doutor. Bom dia, boa sessão. Obrigado. Bom dia. Encerro esse julgamento. Doutor Marcelo, só para confirmar, né, no auto de infração 50.52.923 não há sustentação oral. O doutor prefere que devolva para o relator? Prefiro. Tá bom. Tá um pouco mais complicado do que eu pensava. Agradeço. Perfeito. Devolva ao relator e aí esse processo fica aqui encerrado, tá? Vamos seguir aqui com o auto de infração 50.51.039. Ecovendas de material elétrico limitada, relator é Dr. Zulli. Não há sustentação oral, Dr. Zulli, então pode ir direto ao voto, tá? Ok, vou direto ao voto. É um processo objetivo, tá? Está no sistema, mas vamos lê-lo e ver se tem alguma coisinha. Eu vou retirar aquela parte da sustentação oral, que não teve, né? Tá? Então, só deixa eu fazer isso aqui. Colocar aqui. Não houve sustentação oral. Registrei aqui não houve sustentação oral. Sigo para o voto, tá? E eu gosto sempre de fazer isso, vocês sabem, para o voto, que ficou tudo junto. Muito bem. Vamos lá. Aqui nós temos, efetivamente, acusações de infrações relativas ao pagamento do imposto, deixou de pagar o ICMS devido
no período de agosto de 22 a janeiro de 23, conforme indicado nos demonstrativos B e C, por haver emitido notas fiscais de saída sem destaque do imposto. Fazem prova os demonstrativos A e B, documentos auxiliares de nota fiscal eletrônica DANFs, infringência tais, infração a operações próprias, não se aplica, no caso, o artigo 85A da Lei 6374, por motivo de dolo, fraude e simulação. O item 2, tá, é escritor no período incompreendido entre outubro de 23 a dezembro de 23, conhecimento de transportes cancelados. As operações, prestações a que se refere irregularidade totalizam um valor de tanto, fazem prova demonstrativos tais. Tá? Então, esses dois itens constam do auto relatório circunstanciado, o contribuinte apresentou substanciosa defesa, tá? Eu trago aqui todos os seus argumentos, né? Ainda comentei ontem que eu, na reunião do Conselho do CODECON, né? Eu parto do princípio de que efetivamente um relatório bem feito, bem completo, demonstrando que acontece no processo, é o primeiro passo para um voto consciente. Aí eu digo que no meio do caminho, né, houve diligência, tendo em vista que o contribuinte efetuou pagamento parcial do processo e ele foi abaixado em diligência, tá? A decisão de primeira instância consta, então, as folhas em 5, petição intermediária com argumentos de defesa e esclarecimento, tá? O pagamento daquele item que foi feito o recolhimento foi certificado. A adesão julgou, então, procedente na parte remanescente e reconhecido o pagamento do item 2 do trabalho. Então, hoje nós temos efetivamente somente em análise o item 1. Advém, então, o recurso ordinário, também muito bem fundamentado, tá? Processado, efetivamente, então, não houve a realização, como observei, da sustentação oral, tá? E passo ao voto, inicialmente destacando que não existem questões preliminares, tá? E em relação ao mérito, tá? Eu digo o seguinte, eu transcrevo o item 1, mais uma vez eu digo que foi pago o item 2, e aí a acusação é deixar de pagar o ICMS no período de agosto, estou pulando um pouco, tá? De agosto de 22 a janeiro de 23, me enrolei aqui, de 23, conforme indicado no demonstrativo B e C, por haver emitido notas fiscais de saída sem destaque no imposto. Então, remanescente item 1, pago item 2. Analisando o conteúdo do processo, constato que a interessada realiza as operações item 1 como estando amparadas pela isenção tratada no convênio ICMS 101/97, artigo 30, anexo 1 do regulamento de 2000, pois as partes e peças circuladas foram utilizadas como insumo de sistema gerador fotovoltaico NCM 8501.72 e 8503.0090. Todavia, considerando tratar-se de isenção, temos que a interpretação deve ser literal, conforme dispõe o artigo 111 do Código Tributário Nacional, tá? Ou seja, de forma literal. Assim é que a simples leitura do convênio 101/97 temos, cláusula primeiro, ficam isentas do ICMS as operações com os produtos a serem indicados e respectivos classificação nomenclatura comum do Mercosul, geradores fotovoltaicos de corrente contínua 8501.7, partes e peças utilizadas. Nova redação dada à linha do inciso 8º da cláusula primeira do convênio ICMS 138/22, efeitos a partir de 21/7/22, a exclusiva ou principalmente em aerogeradores classificados no código 8502-3100 e em geradores fotovoltaicos classificados nos subposições 8501.71 e 8501.72 e 8303.00.90. Redação anterior, efeitos a partir de 1/6/14 até 20/7/22.
exclusiva ou principalmente em aerogeradores classificados no código tais, em geradores fotovoltaicos classificados tal, e aqui eu transcrevo absolutamente o conteúdo da norma. O benefício previsto no caput somente se aplica aos equipamentos que forem isentos ou tributados à alíquota zero do imposto sobre produtos industrializados. Ainda assim, considerando o artigo 30, anexo 1 do regulamento de 2000, que regulamentou a isenção de que trata o convênio 101/97, este assim ficou determinado que, artigo 30, energia solar e eólica, operações com os produtos a serem indicados, classificados nos códigos tais, tais e tais, né, com alteração dos convênios tais, e aí ele cita especificamente no item 4, geradores fotovoltaicos, convênio 101/97, cláusula primeira, capte na redação do convênio ICMS 93.1, tá? E aqui eu também transcrevo, de potência superior a tanto, de potência superior a 750 watts, e assim eu transcrevi toda a legislação. Lembra sim, discordância com relação tão somente, salto eu, né? Vou voltar. Nesse sentido, como já bem destacou o culto jogador singular, não há insurgência da autuada quanto aos fatos narrados do AIM. Como bem destacado, a sistemática que adotou é a descrita pelo FR. Há sim discordância em relação tão somente quanto ao tratamento tributário das operações, vez que seu entendimento é de que tais operações deveriam ser interpretadas de forma conjunta, o que lhes for o que lhes tornariam isentas do imposto. Lembra assim o culto julgador. Item 14, que eu transcrevo. Para a obtenção do benefício descrito no convênio 101/97, regulamento do artigo 30, anexo 1 do regulamento, as operações deveriam obedecer ao seguinte: redação vigente à época dos fatos, agosto de 22 a janeiro de 23. Artigo 30. Energia solar e eólica. Operações com os produtos a serem indicados, classificados nos códigos da nomenclatura brasileira, normas técnicas, sistema harmonizado, com alteração dos convênios 48/98, 61/2000 e 7/2000. Geradores fotovoltaicos, ele abre no item 6, convênios tais, tais e tais. Potência superior a 750, potência superior, não superior a 75, então seria 750 watts e não superior a 75 quilowatts, tá? E dá o código. E aqui a mesma coisa na linha C, D e assim por diante. Partes e peças utilizadas, redação dada pelo inciso do decreto 61440 de 2005, tá? Produzidos efeitos desde 2015, desde 2015. E aqui eu transcrevo. Assim, ainda continuando a lei adesão recorrida, a isenção se aplicava à venda de gerador fotovoltaico completo que obedecesse à descrição da potência e NCM correlato colocados mais ainda às linhas A até D acima ou partes e peças utilizadas em geradores. E fala, então, qual seria os códigos de sua classificação. 16. Operações realizadas pela autora, conforme colocado por esta em defesa, refere-se a partes e peças, porém, com descrição de que seriam da NCM base 8501.72, geradores fotovoltaicos de corrente contínua de potência superior a 50 watts. Tal descrição não se coaduna com as mercadorias descritas no item 5 no 4. Tampouco com o inciso 9, ambos acima. Não há correlação entre as mercadorias efetivamente remetidas e as descritas contidas nos documentos fiscais relatos em verdadeira afronta no que se refere ao artigo 111 do CTN, que impõe que a isenção deve ser interpretada de forma literal. Também em seu exame, o culto julgador bem lembra que a invocada resposta da consulta de contribuinte número 18.807 de 18 possui apenas efeitos interpartes, artigo 520 do regulamento. Não condiciona, portanto, um órgão de julgamento. Ressalta-se que no item 19 que
Ainda que assim não fosse, temos que a autuada não seguiu as determinações relativamente às obrigações acessórias descritas na consulta mencionada, que especifica quais notas fiscais deverão ser emitidas por remetentes de fato e de direito a cada remessa efetuada por sua conta e ordem. Deve-se consignar, sem prejuízo dos demais requisitos, os dados identificados do vendedor, remetente e fornecedor. Não se visualiza tais informações dos documentos trazidos a título de simplificações autónomas. Também é importante repisar o fato de que estamos diante de um caso no qual há pleito de isenção a demandar interpretação literal. Veja, eu tenho o meu entendimento que a consulta é típica da posição da fazenda. Então, pela consultoria tributária, a fazenda externa o seu posicionamento. Então, de regra, eu tendo a verificar a consulta, o seu cabimento, se descreve aqueles fatos ou não, tá? Mas veja bem, aqui ela não atendeu efetivamente, fez aquela consulta invocada. Então, não há como se aplicar. Assim sendo, em relação aos geradores fotovoltaicos de sua parte e peças, para que a isenção fosse aplicável à época, temos a necessidade de enquadramento das mercadorias nos ICMs tais, aqui eu listo eles, em que a operação também fosse amparada por isenção ou alíquota zero do IPI. Isso também não restou caracterizado. Assim, analisando as notas fiscais emitidas, a autuada atrás da súmula 153 seguinte, em relação das DEFs da súmula 19 seguinte, onde, por exemplo, a nota fiscal número 12, nela temos que está no caso, no caso informou que a mercadoria era sistema gerador solar fotovoltaico 719,82 KWP, sob a NCM 8501-7290. Mais uma vez, a leitura do artigo 30 no anexo do 1 do regulamento, acima, a NCM 8501-7290 não consta no inciso 4º e tampouco no inciso 9º. Veja-se que todos os efeitos das circunstâncias ocorreram em todas as notas fiscais objetos do presente lançamento. De outra banda, apesar do regulamento, faltou um aí aqui, apesar dos argumentos postos pela parte interessada, observo que a mercadoria descrita na nota fiscal foi sempre gerador ou sistema gerador, contudo, nas informações complementares, a autora destacou se tratar de partes e peças, trazendo a descrição de cada uma das mercadorias. Nesse sentido, a nota fiscal, deixa eu ver se aqui não foi corretamente preenchida nem quanto à mercadoria circulando, nem quanto à NCM utilizada, não podendo ser aplicada a isenção almejada, pois, como Alhures afirmado, integra-se literalmente à legislação, interpreta-se integralmente a legislação que concede isenção. No que se refere ao IPI, temos que o requisito da isenção almejada não foi atendido. A súmula 16 da fiscalização informou, abro aspas, quando notificado a apresentar para as notas fiscais de remessa para o descritivo dos produtos comercializados e contribuintes, protocolou os documentos apenas uma nota fiscal, quando, na verdade, a notificação pede a descrição para todas as notas fiscais emitidas nessa condição de descrição genérica. Tal fato, entretanto, não impede análise. Em sua resposta, o contribuinte informa que a nota fiscal número 3, nota fiscal mãe, refere-se ao sistema gerador solar fotovoltaico 719,82 kWp, tem como composição os seguintes materiais, os quais foram remetidos por meio de notas fiscais números tais e tais, notas filhas. Quanto à notificação, informa que o produto comercializado na nota fiscal de número 12 é inversor Surgrove SG 122HV, nomenclatura, nome técnico 8504904090, o que é claramente diferente do informado na nota fiscal emitida, além de ser um NCM indicado tributado. Vejamos, portanto, que o contribuinte, ao não descrever com exatidão os produtos comercializados, deixa de tributar mercadorias não abarcadas pela isenção. Digo eu agora,
Ainda prosseguindo na análise do recurso ordinário dos autos, no que tange a resposta da consulta, sabe a resposta número tal, trata-se ela, na verdade, de situação diversa da dos autos, e não a da questão central aqui discutida, conforme pode ser visto, do detalhado relatório fiscal circunstante, que descreve e detalha toda a situação. Destaca a referido relatório que, através da notificação enviada em 21 de 5 de 24, segundo a notificação, o contribuinte foi notificado a apresentar um breve relato sobre suas operações. Em atendimento à notificação, o contribuinte informou que, 1. A empresa realiza a venda de geradores fotovoltaicos, os quais são formados via de regra por A. Módulos, popularmente conhecido como painéis. B. Inversores. C. Estruturas. D. Cabos elétricos. Ao serem reunidos no sistema gerador solar fotovoltaico, tais bens passam a constituir um novo produto, distinto das partes e peças que compõem, cuja comercialização é isenta da incidência do ICMS, conforme determinado pelo convênio 101/97. Nesse contexto, ressalta-se que o equipamento a ser resultado de um conjunto de peças que precisam ser moldadas para a produção de energia sobre posterior entrega ao sistema da usina compradora. Entretanto, a despeito de ser comercial, é fisicamente classificado e vendido como um bem uno. O sistema gerador não é montado no pátio, dependências das intimadas, ocorrendo a montagem no local do endereço do cliente adquirente. Em relação à origem, destacamos que as peças e partes, insumos que compõem o sistema gerador são adquiridas não só de fornecedores situados no estado de São Paulo, operações internas, mas também de fornecedores situados em outros estados, operações interestaduais, ou mesmo via importação. Neste último caso, insumos podem ser desembaraçados tanto em terminais de São Paulo como de outros estados. Aguardo no insumo realizada, e assim ela vai e explica, efetivamente eu transcrevi. E assim, vejamos, eu falo na resposta, então, na 18807 de 18, e eu transcrevi, eu vou ler a ementa, obrigações acessórias, remessa de partes e peças para estabelecimentos em que será realizada a montagem e a instalação do produto vendido. Algumas partes e peças emitidas diretamente do fornecedor no território paulista, aos estabelecimentos adquirentes localizados no estado de São Paulo. Vende órgão adquirente original deve emitir as notas fiscais em favor do destinatário final, com destaque do imposto, quando devido, referente ao produto final caracterizado. A nota fiscal é cada remessa de partes e peças que efetuar devidamente para o destinatário final. E assim, ela prossegue, não vou cansá-los com essa leitura, está lá posta. Ela é um pouquinho longa, tá? Aí ali fala da interpretação, tá? Que eu estou seguindo. Vamos lá, vamos. Vendedor acima, o que é importante, uma nota fiscal cada remessa em favor do destinatário final, cliente concedente, soft OP 5.923, remessa de mercadoria por conta de ordem terceira, em venda, ordem, onde as operações comerciais em geral, deposto. Então, ele explica cada uma das situações, aquelas que efetivamente ele respondeu. Digo, então, eu, contudo, ainda que pudesse se aproveitar, temos que a autuada não emitiu a documentação fiscal de forma adequada. Isto porque, considerando tratar-se de venda de mercadorias que necessita de montagem no destino, caberia ao contribuinte emitir uma nota fiscal de venda dessa mercadoria, gerador, sistema fotovoltaico, com destaque do imposto em caso de não haver isenção do CFAP tal. No tocante às partes e peças emitidas ao destino para efetivação da montagem na mercadoria vendida, gerador sistema fotovoltaico, o contribuinte emitiria a nota fiscal CFAP 5949 sem destaque do imposto, apenas para fim de acompanhamento da circulação daquelas, discriminando cada item nos campos próprios documentos e fazendo referência à nota fiscal do sistema fotovoltaico. No caso, contudo, a interessada, sim, emitiu nota fiscal indicando se tratar de circulação de gerador do sistema fotovoltaico, mas efetivamente circulando partes e peças da CFAP tal, que não corresponde à isenção pretendida,
ou seja, além de utilizar NCM não constante na norma, que concedeu a isenção, a interessada recorrente emitiu nota fiscal que não se condiciona com a realidade das operações que alega ter efetuado. Ainda considerando alterações posteriores do artigo 30 do anexo 1, não socorre réu autuada, uma vez que, como já dito, as partes e peças deveriam ter sido corretamente destacadas no documento fiscal, demonstrando a veracidade das operações. Diante de todas essas circunstâncias, correto o proceder do fisco, motivo pelo qual o remanescente item 1 nego assim provimento ao recurso ordinário. Ainda quanto à questão da perícia, eu falo sobre a perícia, tá? A decisão analisou a questão, vocês todos conhecem a minha posição em relação a isso. Lembro os artigos 18, 19 e 20 da nossa lei e as alterações no processo administrativo tributário, então não vejo como se abordar essa matéria. Nego o provimento, considerando a descrição dos fatos e tudo mais. Presentes pressupostos administrados, conhece do recurso, sendo que ele nega o provimento. É assim que eu voto. Perfeito. Em debates, eu já adianto que eu não tenho dúvida. Nesse caso aqui, obviamente, a isenção versa sobre alguns pontos específicos, né, para que a norma isentiva prevaleça. Um deles é o NCM, e a mercadoria circulada pelo contribuinte, né, as partes e peças não têm o mesmo NCM listado. Não tem. Para além disso, deveria haver isenção do IPI. Para alguns dos NCM trazidos, nem isenção do IPI havia, né? E, para além disso, tem toda a questão da fidedignidade da descrição das mercadorias, né? Porque as notas fiscais dessas partes e peças transmitidas aí, circuladas pelo contribuinte, diziam tratar-se de uma mercadoria com NCM tal, mas quando averiguava-se, tratava de mercadoria com outra NCM, ou seja, também tem um problema aí no preenchimento das notas fiscais, então, para todo efeito, isentas não são, tá? Pelo menos na minha concepção. Dr. Felipe, alguma consideração? Sem considerações, presidente. Obrigado. Agradeço. Dr. Samuel? Sem considerações, presidente. Perfeito. Dr. João Marcelo? Sem considerações, presidente, eu acompanho o relator. Perfeito. Estou só aguardando aqui o registro e a gente já faz verificação do quórum. Está registrando. Perfeito. Encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram. Encerro a votação. Prevalecendo aqui o voto do relator, que conhece e nega provimento ao recurso ordinário. Acesso e julgamento. Passamos então ao auto de infração 5051-296, Nayara Marra Comércio de Vestuários e Acessórios Limitada, minha relatoria. Não há sustentação oral, o voto já está registrado no sistema. E digo que a acusação do item 1, ela se refere à falta de pagamento do ICMS por emissão de documentos fiscais com operação tributada que deve ser recolhidas, né, com o ICMS devido apurado conforme o regime periódico de apuração, envolvendo produtos a partir de 1 de 2022, que foi a data de início dos efeitos da exclusão do Simples Nacional. O autor do feito explica, em relatório circunstanciado, que a recorrente, assim como outras empresas, promoveu de maneira integrada a venda em plataformas de redes sociais, né, venda online, assim como vendas em lojas físicas, formando um mesmo grupo econômico que pratica o que é chamado aqui de diluição do faturamento,
fraudando assim o sistema do Simples Nacional. Em suma, são, acredito eu, 5 empresas, dentre elas a recorrente, todas coexistindo dentro do Simples Nacional, pertencendo ao mesmo grupo familiar, inclusive, e frise-se com a mesma apresentação comercial, a mesma marca, né? Então, em síntese, acusa a autoridade fiscal que fatiou-se o próprio CNPJ da empresa, né? Abriu-se diversos CNPJs, diversos CNPJs base, para basicamente vender a mesma marca, né? Com a mesma, inclusive com a mesma identidade visual. Isso, obviamente, ofende a lógica da apuração do imposto, afinal de contas, todos alocados dentro do Simples Nacional com essa prática, mas que se fosse tratado de outra forma, extrapolaria aí os limites do Simples. Digo que não há preliminares objetivos, frisando que a alegação genérica de que o auto de infração encontra-se eivado de vícios substanciais se confunde com mérito. Em tempo, embora alegue genericamente que a decisão recorrida não enfrentou adequadamente os fundamentos centrais da defesa, não explicita qual fundamento central não teria sido enfrentado, frisando que a defesa contém apenas 7 folhas, com a juntada de um único e apócrifo documento, além de não pleitear a anulação da decisão recorrida propriamente dita por eventual vício de fundamentação, mas tão somente a sua reforma. Então, basicamente, é um argumento, entre aspas, jogado lá no recurso, tá? Mas que não tem base para sustentá-lo. Quanto ao mérito, a recorrente nega a existência de grupo econômico, frisando que a fiscalização se limita a afirmações genéricas amparadas em presunções frágeis, tais como o vínculo de parentesco entre as sócias, eventual semelhança entre dados cadastrais, sem qualquer demonstração concreta da confusão patrimonial, gestão unificada e comunhão de interesses. Ainda defende que as empresas possuem endereços distintos, não compartilhando colaboradores, não mantém vínculos societários ou operacionais, tampouco há qualquer evidência de dependência funcional entre elas. Em síntese, defende a recorrente a fragilidade acusatória, concluindo que a fundamentação da autoridade fiscal é lacônica e baseada em presunções infundadas. Digo sem razão a recorrente, primeiro, importantíssimo consignar que antecedentemente à lavratura do auto de infração, que exige o recolhimento do ICMS apurado pelo regime periódico de apuração, houve pela Cefaz a exclusão da recorrente do regime do Simples Nacional, datada aqui de 22/5/2024, com efeito retroativo a 1/1/2022, conforme folha 112, sem indícios ou alegações quanto à eventual insurgência recursal em âmbito administrativo, evidenciando que há, quanto à fundamentação empregada para justificar a exclusão da empresa do Simples Nacional, notória limitação judicante a este órgão de julgamento, eis que não se revela competente para reavaliar ou alterar as conclusões do autônomo procedimento administrativo que culminou na exclusão da recorrente do Simples Nacional. Nesse sentido, correta a representação fiscal afirmar que eventual julgamento por esse tribunal acerca da validade do desenquadramento da empresa do regime simplificado equivaleria a uma indevida instância adicional de julgamento. Então, a gente não avalia aqui as motivações de exclusão do simples, né? De mais a mais, naquilo que compete a esse órgão de julgamento, equivoca-se recorrente ao defender que inexistiria grupo econômico, visto que as empresas possuem endereços distintos, não compartilham colaboradores, não mantêm vínculos societários, enfim. Por óbvio, digo eu, a distinção de endereço dos estabelecimentos comerciais, ou mesmo a independência de seu quadro de colaboradores, não é suficiente a afastar a premissa fiscal, firmada na conclusão de que essas empresas distintas, com CNPJs distintos, promoveram de maneira integrada a venda em plataformas nas redes sociais, assim como as vendas em lojas físicas, formando um mesmo grupo econômico que pratica essa diluição de faturamento, fraudando assim o sistema do Simples Nacional. No ponto, curiosamente, vê-se que a recorrente evita enfrentar frontalmente o fato provado de que as empresas implicadas na prática de diluição do faturamento promovem comercialização, né, a venda de mesmos produtos, que são joias e semijoias, sob os mesmos signos identificativos de marca,
sem que qualquer das empresas constitua eventual revendedor, mas sim apresentando-se como a própria marca, Nayara Marra. Nesse sentido, conforme trazido pela OFE as folhas 9 e 23, os produtos comercializados pela recorrente, que são exclusivos da marca, utilizam-se dos mesmos códigos daqueles utilizados pela empresa NM, explicitando-se tratar-se factualmente da mesma pessoa jurídica, fictamente cindida em CNPJs distintos, para fins de redução do faturamento total. Então é diferente, por exemplo, de ser, como eu disse aqui, uma eventual revendedora, que obviamente compra essa mercadoria, revende ela e internamente, por exemplo, vai dar um tratamento distinto a esse produto comprado e comercializado posteriormente. Vai ter lá o SKU, né, o código interno próprio. Aqui não. Todas essas empresas utilizam os mesmos códigos, né, a mesma codificação do produto. Basicamente, elas são realmente a mesma empresa, mas com CNPJs distintos. Então, digo, conforme delineado pela representação fiscal, essas empresas do grupo, todas pertencentes a titular da autuada, ou uma outra pessoa aqui que na verdade é familiar dela, sendo que as empresas essas 5 empresas de CNPJ distintos, mas que comercializam a mesma marca, pertenciam à pessoa física Nayara, que não coincidentemente é quem dá nome e rosto à marca. Assim, restou demonstrado que há interesse integrado, efetiva comunhão de interesses na atuação conjunta dessas empresas integrantes do grupo, vez que comercialmente apresentam-se como literalmente a mesma empresa. Nesse sentido, conforme bem concluído pela representação fiscal, todos os elementos acima expostos, como por exemplo o uso de canais de venda em comum com a venda dos mesmos produtos com os mesmos códigos, deixam clara a existência de grupo econômico. Assim, defende a recorrente a ilicitude dos cálculos, ainda, né? Defende a recorrente a ilicitude dos cálculos, dispondo que o agente fiscal desconsiderou os valores efetivamente recolhidos pela recorrente no âmbito do Simples Nacional. No ponto aqui, estou dizendo que, embora a decisão recorrida já tivesse didaticamente explicitado esse ponto, de que esses recolhimentos não foram ignorados, a recorrente reitera esse argumento de que existe ausência de compensação dos valores já recolhidos, insistindo em negar as deduções promovidas pelo FRE no demonstrativo 1, a exemplo aqui de folhas 18, com a dedução do imposto recolhido em janeiro de 2022 pelo Simples Nacional. Então, aquele valor que ela recolheu foi deduzido aqui na autuação, tá? Então não tem nada disso de ignorar esses valores. Ademais, dessa recorrente argumentos genéricos, tais como de que a fiscalização desconsiderou por completo as operações de compra e venda realizadas e que, ao incluir na base de cálculo operações realizadas entre empresas supostamente integrantes do grupo econômico, a fiscalização ocorreu em bis e idem, sem nada demonstrar a respeito do que alega. Alegada iliquidez e incerteza do lançamento de ofício é o ônus do contribuinte, cabendo a ele comprovar o que alega, não sendo admissível o acolhimento de argumentos manejados genericamente. Nesse sentido, correta a representação fiscal ao frisar que trata-se, no entanto, de alegação pouco clara, ainda mais pela falta de menção de qualquer das operações que o contribuinte se referia. Não obstante, diz a representação fiscal, cabe observar que o procedimento fiscal foi apenas apuração do imposto das mesmas operações que foram realizadas pelo contribuinte, porém com cálculo através do regime periódico de apuração, a qual o contribuinte esteve sujeito após seu desenquadramento. Então, a fiscalização nada inova, apenas pega a operação e naquilo que era calculado pelo Simples, calcula a alíquota de 18%, deduz o que foi recolhido pelo Simples e cobra. Apenas um procedimento protocolar decorrente do próprio desenquadramento Simples Nacional, nada mais, tá? Então, não vejo, para além disso, nenhuma discussão. Então, não há argumentos subsidiários de multa e juros, portanto, estou conhecendo o recurso ordinário e estou negando provimento a ele. Foi assim que votei. Em debates, Dr. Felipe, alguma consideração? Sem considerações, presidente. Obrigado. Agradeço, Dr. Samuel. Sem considerações, presidente. Dr. Zulli.
Sem considerações, parabenizo pelo voto. Na leitura desse voto, eu achei muito engraçada uma situação. Eu não sei se eu já comentei com vocês durante, nem sei quanto tempo, 5, 6 anos. Eu ia uma semana por mês para Brasília e eu representava São Paulo, junto lá ao Comitê Gestor, ao Simples Nacional. E teve uma fiscalização da qual o nosso comitê não, e os nossos grupos de trabalho não fazia isso, mas nós acabamos participando da Receita Federal, junto com o Estado aqui também, de uma empresa muito grande que ela fez o seguinte: ela pulverizou nada mais, nada menos, tá, do que entre os 600, seus 150 funcionários, ela abriu uma empresa do Simples para cada funcionário para vender o seu produto. Exatamente na mesma situação que essa, tá? E se tornou, junto da Receita até no Estado, um caso emblemático. Eu vou lhe acompanhar. Perfeito. Agradeço, Dr. João Marcelo. Sem considerações, parabenizo pelo voto e vou acompanhar. Perfeito. Então, encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Todos votaram? Encerro a votação. Prevaleceu aqui o voto de relatoria, que conhece do recurso ordinário e nega o provimento. Encerro também esse julgamento. Vejo que todos os processos estão encerrados aqui no sistema. Encerro a sessão de julgamento aqui no repate, para que seja gerada a ata. Agradeço mais uma vez a todos os presentes. Agradeço a doutora Bianca aí, que nos acompanha hoje. Peço por gentileza ao Oswaldo para encerrar a gravação, por favor.